Amém, queridos. Graça e paz. Estou muito feliz em estar aqui com vocês nessa noite. Ainda mais ouvindo essas palavras de elogio, né, gente? A gente gosta de elogio, não é? Então, o pastor Robson foi não vou dizer foi, porque é um grande amigo que nós temos, mas um parceirão de caminhada durante muitos anos ali em Hélio Ferraz, e é um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui nesse dia com vocês. João 17, já que esse texto deve ter sido lido muitas vezes esse ano, porque esse ano é o ano da comunhão, então nós queremos ler mais uma vez. A partir do versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Amém. Vamos orar? Peça a Deus, querido, para falar com você nesta hora. Eu não conheço a sua necessidade, né? Mas nosso Deus conhece. E às vezes temos um propósito e Deus tem outro. Então vamos ficar na dispensação do Senhor, uma vez que o pastor Robson mandou ficar à vontade. Então eu perguntei a ele, essa vontade vai até que horas, né? E aí ele me liberou. Então eu estou bem à vontade mesmo, brincadeira, né? Não vou assim exagerar tanto, tá bom? Olha, Senhor, vamos lá. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Eu sei que tão somente a leitura já nos abençoa, Senhor, mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos alcance nessa noite de Tadelão, noite de treinamento de líderes, e eu te louvo, Pai, pelas vidas que estão aqui presentes nessa hora, e que o Espírito do Senhor possa falar-nos de forma clara, objetiva, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem sentar, queridos. Deixa eu só, eu vou fazer dois pedidos assim, eu vou tentar falar o nome que vocês utilizam aqui, que é o Geavite, mas se eu não conseguir, né, dado o costume de nossa igreja em falar células, vocês transformem logo imediatamente em Geavite, tá bom? Quantos aqui já são líderes na igreja? Já lideram algum Geavite, ou já está numa posição de supervisão, daí para frente? Levante a mão assim, só para a gente conhecer. Oh, que legal, que legal. Ótimo. Mas eu louvo a Deus porque existe um número bem maior de pessoas que certamente serão líderes. Sabe por quê? Porque você veio no Tadel. Se você frequentar o Tadel, que é o treinamento avançado de líder, uma vez ou outra, a qualquer momento você se torna um líder. É assim que acontece. Se você já está sendo discipulado, então aí nem se fala, porque daqui a pouco você toma o gosto de cuidar de alguém, e aí não tem como, você vai querer cuidar de mais vidas. É muito bom cuidar de vidas, é muito bom pastorear pessoas, cuidar de pessoas. Então eu creio que quem ainda não é um líder aqui vai se tornar um líder de Geavite, em nome de Jesus. Amém?
Queridos, eu estou impressionado nesses últimos dias, o que Deus está fazendo na nossa nação. Eu quero conversar com vocês sobre aquele assunto ali, como aperfeiçoar a unidade. Vocês estão falando o ano todo sobre comunhão, e a comunhão gera a unidade, a necessidade de sermos um, como cantamos aqui. E eu creio que, como já foi dito, reiteradas vezes vocês cantaram essa canção, mas que essa canção seja uma verdade na sua vida, seja uma realidade, e que essa igreja realmente seja um só. Amém? Eu estou impressionado, irmãos, com o que Deus está fazendo no nosso meio. Na verdade, nós estamos vendo claramente o surgir de uma igreja que está desejosa em manter a unidade, que está desejosa de buscar um avivamento. Sabe, eu comparo aquelas 10 virgens que acordaram quando alguém gritou dizendo: eis que vem o noivo. E as virgens acordaram, e 5 delas que estavam prontas, estavam juntas, foram, e as demais permaneceram, e a porta se fechou e não conseguiram. Nós estamos vivendo tempos apocalípticos, onde claramente conseguimos ver Filadélfia e Laodiceia, uma igreja forte e uma igreja morna. Mas graças a Deus, irmãos, estamos percebendo que o número está aumentando cada vez mais de pastores, porque o problema, irmãos, não está nas igrejas, o problema está nos pastores. Se os pastores se unirem, as igrejas se unem. Se a liderança se unir, a resposta de Jesus vai acontecer na sua vida e na nossa vida. Amém? Há uma unidade linda, irmãos, no meio dos pastores e igrejas. A linguagem é a mesma. O que nós estamos falando sempre é discipulado. Nós estamos falando ganhar vidas, cuidar bem de cada uma delas. O objetivo de ganhar Serra, o estado do Espírito Santo, o Brasil. O ardor dentro do nosso peito está assim, numa só linguagem. E a unidade, queridos, ela atrai o avivamento. A unidade, ela traz esse crescimento, porque o avivamento, uma das marcas de um avivamento, são vidas se arrependendo dos seus pecados, vidas sendo transformadas, isso acima de qualquer outro tipo de manifestação. Então, Deus ordena a bênção, Deus ordena a graça, Deus ordena a cura, a prosperidade, a vida, onde existe um ambiente, uma atmosfera de unidade, conforme Salmo 133. Ele ordena a sua bênção. Eu quero ler um texto de Gênesis 11, 6. Gênesis 11, 6 diz assim: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é só o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O segredo de um crescimento real, o segredo de um avivamento real, verdadeiro, está na unidade. Porque olha, esse texto mesmo, Deus nos fala lá por ocasião da construção da Torre de Babel, e ele fala assim num tom de admiração. O que eles estavam fazendo chamou a atenção de Deus. O que eles estavam fazendo não era uma coisa certa. Eles estavam unidos para construir uma torre, e o desejo deles era de alcançar o céu. Nós sabemos que é uma posição de rebelião, é uma posição de desobediência. Deus disse que era para eles saírem, espalhassem pela terra. Mas e o medo e a insegurança de ia acontecer um novo dilúvio, de não acreditar na palavra de Deus que diz que Ele não mais destruiria o mundo com dilúvio. E aí eles se uniram para construir essa torre. E olha o destaque de Deus. Ele diz: eis que o povo é um. Irmãos, eu creio que Deus desceu, e a expressão foi essa: eia
desçamos e confundamos, e por isso surgiu essa bagunça aí de idiomas que a gente não consegue, né, comunicar direito um país com outro, né? Mas por quê? Porque eles se tornaram um só, e Deus falou assim: eles vão conseguir atingir o objetivo deles. E aí ele, mais na frente, ele diz, quando nós temos uma linguagem, ele diz, a mesma linguagem eles têm, o mesmo propósito. E aí ele diz, não haverá restrição para tudo que intentarmos fazer. Se ele disse isso numa unidade para o mal, para o erro, com certeza uma unidade para o bem, ele também vai dizer as mesmas palavras. E é por isso que a gente vive dizendo, isto é só o começo. Essa frase veio desse texto, e ele disse, isto é só o começo, porque eles só estão começando. Eu acredito que esse ano Deus ficou olhando para a Igreja Vitória e viu que vocês estão desejosos de unidade, estão desejosos de comunhão. Então, eu tenho certeza que Deus está dizendo a mesma coisa. Meus queridos, meus filhos, isto é só o começo. Muita coisa ainda está para acontecer, muitas coisas os vossos olhos verão, de coisas que Deus fará nesse lugar para a glória do Senhor, amém? Quanto mais unidos de alma, mais fortes seremos e certamente prevaleceremos. Queridos, a unidade, ela já está semeada no nosso coração. Vocês já devem ter escutado de que nós não temos o amor, de que nós somos o amor, porque uma vez que unimos a Cristo, nós nos tornamos um espírito com Ele. E se Deus é amor, então eu e você também somos amor, porque uma vez que o Espírito Santo habita em nós, então nós temos a essência de Deus que nos faz ser esse amor. O que nós precisamos é manifestar esse amor aos outros. Da mesma forma a comunhão, da mesma forma a unidade. Nós já temos essa unidade plantada. Por isso que eu dei o tema, como aperfeiçoar a unidade. No versículo que nós lemos, no versículo 23, nos fala claramente a respeito disso aí. Então, Jesus não ora para que nós viéssemos a receber a unidade, mas aperfeiçoar, desenvolver, amadurecer a nossa comunhão. Então, queridos, nós temos a unidade de fé, unidade de amor, unidade de salvação. Vamos para o céu morar juntos. Vou fazer uma perguntinha muito primária aqui, mas necessária. Quantos aqui têm certeza que vão morar no céu? Levante assim uma sua mão. Então, queridos, olha só, uma vez no céu não vai ter jeito. Uma vez no céu nós vamos ter que estar amando todo mundo. Sabe, ninguém vai chegar diante de Jesus e falar, Jesus, o meu vizinho, nossa, o meu vizinho está botando muito barulho lá. Eu sei que é um louvor, eu sei que é uma adoração, mas eu não estou aguentando. Dá um jeito nele, porque eu não aguento ficar do lado dele. Ninguém vai fazer isso, porque o êxtase que nós vamos viver no céu é tão grande, e a gente está lutando aqui na terra para ser uma vez no céu, gente. Como não ser? Então, eu acho que é importante a gente já começar a praticar, né? Dizendo um para o outro, é melhor você me amar logo e por toda a eternidade. Vamos lá? Diga para o seu irmão aí, é melhor você me amar logo e por toda a eternidade. Quantos aqui não gostam de ficar repetindo o que o pastor manda? Levante a mão. Teve algum sincero aí. Porque eu não gosto. Principalmente quem está no meio passa um aperto terrível. Fala com o seu irmão que está do seu lado, aí ele fala para cá, depois fala para lá. E o pior é que quando ele fala para um lado, o outro virou para o outro lado. Aí fica de cara, aí volta para lá também. Gente, eu sei, quem está na ponta é melhor, né? Mas eu prometo que eu vou vigiar mais e não vou pedir para você repetir.
muito. Mas o você tem que me amar, foi Jesus quem mandou. Você pode dizer isso categoricamente: olha, você tem que me amar, foi Jesus quem mandou. E ainda fala assim: ó, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é dele, tá bom? Porque é uma ordem do Senhor, e é isso que desenvolve a nossa unidade. Então nós temos que praticar isso, temos que desenvolver, temos que aperfeiçoar a unidade. Queridos, isso não é só um desejo de Deus. Ser um é indispensável. Ser um é fundamental, porque nós lemos no texto que através dessa unidade que o Evangelho será proclamado e o mundo crerá em Jesus. Então, por isso que é uma necessidade, nós temos que fazer isso. E quando nós nos unimos a Deus, nós nos unimos aos nossos irmãos, a unidade ela sai espalhando. Aí você se torna um na família, você se torna um no trabalho, vai se espalhando, porque você aprende a transmitir graça um para o outro. E aí a coisa vai crescendo em todas as áreas. Então, primeiro ponto de como aperfeiçoar a unidade. Unidade não vem por acaso. Unidade não vem por acaso. Queridos, somos por natureza, depois do pecado, por natureza egoístas, separatistas. Não gostamos às vezes de nos misturar. Isso faz parte da natureza pecaminosa, né? Mas o seu coração, a tendência é se isolar. A tendência é ficar só, seguir os seus próprios pensamentos. A unidade requer um alto preço. É aí a dificuldade de uma igreja, apesar de ter muitas coisas em comum, não conseguir essa unidade. Por quê? Porque é um alto preço. Você tem que se abnegar, você tem que se dedicar, você tem que tomar decisões que muitas das vezes é contrária ao que você acha, né? Você tem que renunciar e até investir, né? E diga aí, eu não sei se vocês fazem aqui, mas o Giavite, que de repente quando se reúne para comer aí um alface. Eu falo alface, irmão, porque a igreja está me vigiando. Então quando eu falo alface, eles já entendem que é uma picanha, que é um churrasco, né? Esses dias eu contei lá na igreja que eu fui almoçar num restaurante ali em Manguinhos, e aí eu fui e comi um peixe. A igreja vibrou, porque da minha boca geralmente sai o alface, né? A picanha. Mas isso tem um preço, isso tem um investimento, né? A célula mesmo, aquele simples momento de convívio, parece que não, mas se você vai botando na ponta do lápis, você precisa investir. E se você não quer a comunhão, você não investe. Se você não quer a comunhão, você não se aproxima, né? Mas se nós queremos obedecer ao Senhor, nós temos que fazer isso. Temos que fazer como João Batista, abrir o caminho para Jesus operar. E aí temos que praticar tantas coisas. Nós temos que orar juntos, nós temos que reunir juntos, nós temos que estar mais juntos. E aí eu não posso deixar de falar, nós temos que comer junto, que nós chamamos de purê, né? Aqui vocês falaram purezão, eu senti fé nesse negócio, irmão. Purezão não é um purê qualquer, é um purezão, né? Então eu senti firmeza aí na expressão. Sabe outra coisa que é interessante para a comunhão? Viajar juntos. Teve um dia que eu viajei com o pastor Robson, e até hoje eu lembro de algumas coisas. Não sei se você lembra, Robson.
Robson, eu acho que estava mais acostumado a dirigir aonde nós estávamos, e ele dizia assim: Honório, segue o fluxo, lembra disso? E eu obedecia, vamos seguir o fluxo, né? E é muito bom, a gente ri juntos, a gente passa raiva junto, às vezes fica nervoso porque um dá o palpite e dá errado, aí você, poxa vida, eu sabia que era por ali, você mandou eu vir por aqui, né? Tudo isso vai ajudar a construir essa comunhão, irmão. Sabe, comunhão não é só céu. Eu não vou perguntar aqui, mas nós temos aqui certamente alguns casais, né? Eu não vou perguntar. Se eu fosse perguntar, eu diria o seguinte: quantos de vocês já tiveram assim conflitos assim muito complicados mesmo, que precisou até quase que de uma intervenção? Era isso que eu ia perguntar, mas não vou perguntar. Fique tranquilo. Isso é para poder só despertar. Não acontece, irmãos? Posso falar, amor? Você me libera? Não vai ter B.O. não quando chegar em casa? Não. Irmãos, eu tenho uma dificuldade. E uma dificuldade séria. Nossa, vocês vão achar talvez uma coisa boba, mas para mim é muito sério. Eu tenho uma escova de cabelo e eu não gosto que ninguém use, mas pode até usar, desde que coloque no mesmo lugar, porque aí eu posso pegar até de noite mesmo, abro a porta assim, tudo no escuro, pego ela, saio, vou pentear lá fora para não atrapalhar o sono. Mas quando eu ponho a mão lá e não tem, irmão, aí a gente vai e acende logo a luz. Apaga a luz, não, mas eu tenho que ver onde está minha, né? Se tivesse no lugar, não ia ter problemas. É complicado demais. Claro que eu também sou muito complicado, é por isso que eu acho que eu devo fazê-la passar mais raiva do que eu, porque ela fala assim: quando você tirar o sapato, eu quero que se coloque aqui. E eu não acho que o local que ela escolheu é o melhor. Aí eu deixo sempre no mesmo lugar, mas no lugar onde eu acho que é melhor, né? E nossa, é complicado. Mas você sabe, olha só, em nome da unidade, olha o que está acontecendo. Está acontecendo um avivamento lá em casa. A minha esposa não está reclamando mais. Entendeu? Então está muito bom, né? Tá melhorando. E eu preciso me esforçar também um pouquinho para compensar, né? Para ficar pelo menos empatado. Mas essas discussões são normais. Por quê? Porque é difícil duas cabeças diferentes conviver debaixo do mesmo teto. Agora imagine aqui, esse rebanho todo vivendo debaixo do mesmo teto. Gente, se dois já é complicado, imagine uma quantidade maior de pessoas. É complicado. Eu sei que vocês estão perseguindo algo, né? Vocês querem chegar a 50 células. Eu vi lá no site. Então, quando vocês chegarem a 50 células, isso quer dizer que vocês vão ter mais ou menos 500 pessoas reunindo. E aí, como é que cuida de 500 pessoas? No sistema antigo, eu tive muita dificuldade. Eu não sei se o Robson já estava comigo, quando nós estávamos nos esforçando para passar do 100. Gente, que dificuldade. E a dificuldade continuou depois, para passar dos 150, dos 200. Agora parece que Deus abriu as portas e a coisa está fluindo. Só que a gente tem que cuidar de todo mundo. E eu estou ficando assim meio que preocupado. Como cuidar de todo mundo? E eu louvo a Deus porque a visão que nós abraçamos, a visão de Deus para nós, ela nos ensina a cuidar. Nos ensina cada um está discipulando o outro, sendo discipulado e discipulando, né? Então isso é que vai ajudando, né, a igreja a cuidar do rebanho que está chegando. Mas não é fácil não, irmão. Não é brincadeira não. Então quando Deus nos dá uma visão, irmãos, quando Deus nos dá uma visão, é para nos unir ainda mais e não para dividir. Concordo? Se é de Deus, não vai dividir. Nós temos que estar atento a ouvir
a voz de Deus e saber que o que Ele está fazendo está na sua palavra, e a sua palavra é a inerrante palavra de Deus. Então, não importa o que outros dizem, o importante é o que Deus nos diz. O plano do diabo, irmãos, é nos manter separados. Ele veio para matar. Matar fala de separação, né? Tudo que morre separa, né? Tanto a morte física quanto a morte espiritual, quanto a morte eterna. A definição delas começam dizendo: é a separação disso com aquilo. Então, separação é morte, e Deus nunca vai querer morte. Deus quer vida, e é por isso que Ele mandou o seu Filho para nos dar a vida eterna. Então, tudo que gera vida é de Deus, que gera morte não é de Deus. Quantos isolados, irmãos, nós nos tornamos fracos, quando isolados nós nos tornamos vulneráveis, nós nos tornamos desanimados. E aí vem uma frase que eu falei muito lá na convenção: juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. Quase que eu pedia para vocês falarem um para o outro: juntos somos mais fortes. Mas eu não vou pedir não, mas se você quiser falar, fica à vontade, né? Juntos somos mais fortes. Ok. Vamos lá em Vila Velha, pastor Valmir, que é o coordenador do MDA aqui no estado. Todo mês nós fazemos um café purê, a gente está junto. Lá em nossa igreja eu também criei isso. Criei uma atividade chamada Café com Prosa, porque a gente toma o café e depois a gente vai prosear. A prosa normalmente é para alinhar, né, a visão, para ver aonde nós estamos acertando, motivá-los a continuar, onde nós estamos errando, corrigir a rota. Até o GPS corrige a rota, irmão. Por que a gente não pode corrigir, né? Então a gente reúne para isso, mas em torno de um café, nunca perdendo essa oportunidade de estarmos comendo juntos. A igreja primitiva era assim. E olha que na igreja primitiva era um negócio mais sério ainda. Todos os dias eles comiam juntos. Eu fico pensando que eles não deveriam reunir todos numa mesma casa e só um bancando. Mas acho que na segunda-feira almoçava na casa de João, e na terça o João ia almoçar lá, né? Pedro recebia alguém para almoçar na quarta-feira, e na quinta-feira era ele que ia comer, e eles comiam de casa em casa juntos, né? Não estou falando da ceia, estou falando de comida mesmo, né? Levítico 26, olha que interessante esse texto. Levítico 26, 8 diz assim: 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Queridos, olha o que a unidade faz. Ela pega o nosso potencial e ela aumenta muitas vezes. Aqui cada um tem um valor de 1 por 20. Esse é o poder da unidade que a gente lê nesse texto. Lá em Eclesiastes 4:12 diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se, e um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Falando também da unidade, falando da comunhão, né? Temos vários textos que não dá para a gente relatar todos, né? Então, quem ganha com isso é o reino de Deus. Quem ganha com isso é o reino de Deus. Eu moro aqui pertinho de vocês. Pertinho de vocês. Nós já temos aqui em São Diogo 2 células. E daqui já saiu uma para a cidade continental. E a gente está convivendo bem, né? E vamos continuar bem para sempre, até entrarmos juntos na eternidade. Eu não vou ter nenhuma dificuldade de ser vizinho do Robson ou de qualquer um de vocês. Não, porque existe em nós esse desejo
ardente da unidade, né? Olha o que eu li a respeito, uma frase que eu li que eu quero falar para vocês. O que não é falado não é lembrado. O que não é cobrado não é feito. O que não é ensinado não é praticado. E o que não é valorizado não é estimado. Gente, essa frase, ela é muito legal, porque às vezes a gente repete muito. Desde 2013, eu estou repetindo essa frase: nós precisamos ganhar vidas e cuidar bem delas. E o povo já sabe, porque aí eu falo assim, e isso é só, aí eles completam o começo. Nossa, tem gente que já deve estar saturado de tanta repetição. Mas aí quando eu li isso aqui eu fiquei tranquilo, né? O que não é falado não é lembrado, e eu não quero que ninguém se esqueça disso. A gente tem que estar sempre falando da unidade, sempre falando da comunhão. Um ano falando não é suficiente. Por quê? Porque tem gente sempre, novos, pessoas entrando, e eles precisam continuar ouvindo. E aí quem já está, aguenta aí, irmãos, é um preço da unidade, né? É um preço da unidade. Avivamento verdadeiro, irmão, é quando todas as igrejas da cidade estão crescendo. E nós precisamos orar pela Serra. Eu sei que vocês estão crescendo. Eu conheço algumas outras igrejas aqui na Serra que estão crescendo. E nós estamos crescendo. Mas ainda tem muitas igrejas que, irmãos, dá até tristeza em ouvir. Esses dias eu estou num grupo de WhatsApp e alguém colocou lá que batizou 6 pessoas durante o ano. E ele ficou feliz da vida porque batizou 6 pessoas. E uma outra pessoa disse assim: parabéns, meu querido, 6 pessoas. Aí depois eu fui entender por que aquele outro ficou tão alegre. É porque esse ano ele não batizou ninguém. E tem acontecido, irmão, uma coisa terrível. As pessoas, elas querem continuar desunidos. Então eles querem continuar pensando com a cabeça própria deles. E aí quando ele não gosta de alguma coisa, vamos supor, vocês chamam de Giavite, eu estou chamando de célula. Eu espero que ninguém fique aborrecido comigo. Esse pastor vem de lá para ficar chamando célula. Eu não gosto desse nome de célula. É possível que tenha. Domingo eu preguei lá na nossa igreja, Robson, e eu tive que dizer: irmãos, nós já estamos desde 2013 realizando esse trabalho. E nós crescemos, eu não sei o percentual, eu devia ter calculado antes, né, para poder ficar bonito aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, em 23 anos, tem 23 anos que eu estou lá. Então vamos tirar esses 3 anos que nós estamos dentro da visão. Os primeiros 20 anos, né, os 20 anos que eu fiquei primeiros, eu saí de 90 membros, vamos botar 100 para ficar mais fácil, né? Eu saí de 100 e fui para 300, 20 anos. 20 anos. E agora, irmão, nós crescemos 2, 3 vezes mais. Os 300 que nós tínhamos em 2013. Ainda tem pessoa que para pensar assim: eu não sei não. Eu acho que Deus não agrada com esse negócio de célula. Se Ele está aprovando com vidas, como? Eu já tentei colocar isso para eles. E aí no domingo eu tive que dizer assim: irmãos, vocês acreditam que tem gente que ainda não gosta de célula, que ainda não está na célula? Aí eu falei assim: irmão, por favor, não saia não, né? Não deixe a gente não. Mas já era para você ter entendido que isso é uma página virada. Nós já nos tornamos uma igreja em célula, né? Mas eu sei que eu mexi com alguém ali. Eu sei que eu mexi. Mas, irmãos, por quê? Porque não quer na verdade a unidade. Continua pensando do seu jeito. E apesar de não ter argumentos, fica procurando. Esse negócio de ficar repetindo, esse negócio de ficar falando para um falar para o outro.
Aí fica buscando essas coisinhas, irmão. E as vidas chegando, né? E quem abraçou está crescendo. Nós temos pessoas que se converteu dentro dessa visão. E hoje já é um quase supervisor de área, é um supervisor de setor. Ele já tem 5 células sob o cuidado dele. Novo convertido. Agora tem crente velho lá que está assim, não concorda, mas não cuida de ninguém. Quer ser cuidado, né? Mas não cuida de ninguém. Quer dizer, ele ainda não entendeu que o segredo é a unidade, que o segredo é a comunhão. Então, em segundo lugar, não fico só nesse tópico aí e não consigo avançar, né? Segundo, unidade vem de cima para baixo. Irmãos, quando eu estou falando de cima para baixo, já que eu estou no Tadel, eu estou falando para líderes. Quem ainda não é líder, eu sei que vai ser, né? Vem de cima para baixo, ou seja, os líderes que estão no topo precisam buscar uma intimidade com Deus. O TSD, como uma irmã disse aqui, TSD é algo que você tem que fazer, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, porque é o seu alimento espiritual. E nós que estamos na liderança, nós somos modelo, nós somos exemplo. Então a gente precisa buscar essa comunhão com Deus, para que então nós possamos passar isso para o restante da igreja. Em terceiro lugar, precisamos treinar a liderança para termos uma cultura de unidade. Jesus disse: o reino dividido não subsiste. Precisamos estar unidos. A liderança, uma liderança quando está em competição, é complicado. E eu sei que existem pessoas que são muito competitivas. Na nossa igreja nós temos algumas. E às vezes acontece de alguém levar um visitante e esse visitante se converte. Aí ele já vai na frente para segurar o célula. Não, você é da minha célula. Mas conversando lá fora com uma outra pessoa, ele mesmo pergunta: vem cá, a sua célula é onde? Aí ele fala: a minha casa fica pertinho da sua célula, então eu acho que eu vou para a sua célula. E aí o outro já fica com ciúme. Eu sei que não acontece isso aqui, mas lá por ter esse espírito competitivo, competir, eu acho que se for positivamente é até bom, irmão. É até bom, né? De repente um irmão chegar para o outro e falar assim: quanto tempo você está tirando de TSD? Aí um fala assim: eu estou conseguindo 1 hora. Aí ele fala assim: rapaz, eu estou conseguindo 1h30. Sabe, isso vai encorajar o outro. Óbvio, eu fui em Marília, um tempo aí atrás, e eu fiquei assim boquiaberto quando vi o testemunho de uma menina, adolescente, 15, 16 anos mais ou menos, e ela descobriu que a oração é que acrescenta, a oração é que multiplica a célula, e ela começou a orar. Ela fazia um TSD de 6 horas, TSD. É verdade que ela não trabalha, mas ela estava estudando para fazer vestibular. E ela falou assim: não, eu vou dar o meu tempo para Deus e Deus vai me abençoar. Em 1 ano, né, eles contaram lá, né? Ela foi para 20 células. Um negócio impressionante. E o pior, eu fiquei assim: meu Deus do céu, já sou pastor há tantos anos, eu não oro 6 horas. Aí o outro pastor, um pastor auxiliar, ele foi e falou, né, eu tenho que orar no mínimo 8 horas por dia. Eu fiquei quase escandalizado. Falei: esse cara não faz nada, só ora. Na verdade ele faz tudo, eu é que não faço nada, irmão. Eu é que fico me esforçando para ver se faço alguma coisa e esqueço do principal. Lembra de Maria e Marta? Maria escolheu a melhor parte, disse Jesus, e dela não vai ser tomada. Eu voltei de lá envergonhado e confesso assim que eu falei: eu vou melhorar. Eu também gosto de competição. Eu vou melhorar. 1 hora só está muito pouco. Mas, irmãos, eu ainda não consegui chegar
a 2 horas. Eu estou ali 1h30, tem semana que eu faço 1h30, tem semana que eu faço 1 hora só, né? Estou me esforçando, mas não consegui. Agora é triste quando a competição é carnal, porque aí rompe, aí divide, aí estraga a unidade, aí arrebenta com a comunhão, né? Então, nós precisamos nos unir para combater essas coisas que separam. Eu sei que aqui também não tem, né? Mas pessoas que às vezes gostam de falar dos outros, tudo isso divide, maledicência, não é verdade? Eu tive um problema sério uma vez, não sei se o Rob já estava lá comigo, mas eu cheguei na escola bíblica dominical e eu ouvi alguém falando assim: foi a penha. Aí eu achei assim, tem um negócio complicado, o culto funcionando e 2 delas conversando lá de fora. Foi a penha. Eu ouvi aquilo, eu fui lá dentro, botei minha Bíblia e voltei e falei: o que a penha fez? Não, pastor, nada não. Então, não. Quem foi que te falou que foi a penha? Aí, foi fulano de tal. Ela está aí? Tá, então chama. Irmãos, eu fui chamando todo mundo, fui tirando da igreja, e o pessoal já nem sabia qual cântico que ia cantar mais, porque estavam enrolando lá até eu resolver o problema. Eu juntei 12 mulheres. Irmãos, eu falei mulheres porque eram mulheres, não tem nada a ver, né? Eu não sou daqueles que pensam que mulheres é que falam demais, não, né? Até porque é vergonhoso um homem que gosta de fofoca, né? Meu Deus do céu, é melhor ficar com as mulheres, né? Melhor não ficar com ninguém. Eu chamei as 12 mulheres lá para frente, porque eu tinha matado a charada, a penha. Todo mundo pensava que era hoje a irmã, a pastora Penha, que nós temos lá. Todas elas estavam achando que era a pastora Penha. Aí a última disse assim: menina, não é Penha não, é a Penha, aquela minha colega de trabalho, que trabalha na mesma escola que a outra Penha e tal. Quer dizer, era um assunto que não tinha nada a ver com igreja. Eu botei a mulherada todinha na frente e fui dando o microfone uma por uma para elas confessarem, né, irmão? Dar uma oportunidade de confissão. Aí uma delas disse: eu fui uma fofoqueira. Aí eu passei para outra: pois não, irmão, agora é a sua vez, irmã. Eu fui uma fofoqueira. Quando chegou na quarta, mulher, é um negócio interessante. Uma chorou, começou a chorar, aí todas choraram. E aí estava todo mundo chorando e elas confessando. E o meu coração começou a amolecer, irmão. Aquele monte de mulher chorando, eu vou parar por aqui. Mas eu ainda dei mais uma rodada. Eu falei assim: agora vocês vão confessar o seguinte, e diga para Deus: eu não vou mais emprestar a minha língua para o diabo. Aí todo mundo foi falando. Irmãos, olha, isso foi assim maravilhoso. Foi um tratamento de choque, não foi? Mas na outra semana eu estava mais um grupo envolvido na fofoca. E aí eu descobri que esse tipo de coisa, ela é espiritual. Isso não é o temperamento, é aquela mulher que fala demais. Não, é o diabo mesmo, irmão. É um negócio espiritual, porque isso divide. Se divide, não pode ser de Deus, não pode ser de Deus. Então, a gente precisa treinar a liderança e falar sempre isso. E tem algumas áreas que são indispensáveis, irmãos. Quer ver? O quarto, a gente precisa estar unido de ritmo e na mesma pegada. Nós temos que estar unidos de ritmo e na mesma pegada. Eu estou sofrendo um pouco lá, Robson, porque eu quero correr, mas quando eu reúno a minha liderança, eu vejo que eu não posso correr, porque se eu correr eu vou deixar a gente para trás. Aí eu tenho que ir na velocidade do mais lento, para não perder ninguém. Aí vamos lá. A capacidade é a mesma, né? A capacidade, por exemplo, da igreja é a capacidade do mais fraco. Mas isso não é o problema. O problema é que a gente tenha o mesmo ritmo, que façamos como um exército, né? Todos no mesmo ritmo.
usando a velocidade do mais fraco, mas temos que ir na mesma pegada. Se o pastor está tendo um TSD maravilhoso, os outros têm que buscar chegar próximo, chegar e estar perto, principalmente quem está por perto, porque vai ser modelo para os demais. É isso que vai gerar a unidade no que tange a questão espiritual, sobre leitura bíblica, sobre aula, né? Eu não sei qual é a sigla que você usa aqui, a nossa escola ministerial, Envite. Então, a Envite, né? Vitória, tem. É porque o meu é IMB, né? Cada Betel. E aí, cada um fica no seu nome. Então, em quinto lugar, irmãos, unidade de maturidade. Unidade de maturidade. A corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Em sexto lugar, unidade na execução e operação da estratégia. Irmão, se o líder fala é por aqui, irmão, vamos lá. Aqui eu não sei, Robson, mas lá eu costumo dizer para ele o seguinte: na hora da guerra, a gente não pode ouvir ninguém. Na hora da guerra, se você é o comandante lá da sua rede, você tem que dar uma direção, e a sua direção tem que ser a mesma do líder maior, para todos caminharem na mesma estratégia, na mesma pegada. Eu fiz um treinamento lá com os líderes, eu não sei se você conhece, homem, sobre lar de paz. Então eu fiz um treinamento com a liderança e disse como deveriam fazer. Isso já tem uns 2 anos. Eu ainda não vi, pode ser que tenha tido, mas eu ainda não ouvi alguém fazendo exatamente como eu falei. E eu deixei. Agora esse próximo ano eu falei assim: agora eu quero todas as células fazendo pelo menos um lar de paz esse ano. Se a gente tiver 100 células, se cada lar de paz se converter, são 100 decididos em um ano, assim, brincando. Mas eu vou colocar para eles que eu quero que façam. Vou perguntar, deu certo? Eles vão dizer não. Eu falo, então agora vocês vão fazer como eu falei. Nós perdemos tempo porque vocês não ouviram a liderança. Então tem que ser um comando só, uma visão só, né? Uma coisa que eu sofro lá, Rob, estou contando os meus problemas, que é melhor, né? Mas eu acredito que vocês talvez não tenham esse tipo de problema. Mas em todos os nossos café com prosas, praticamente, eu chego lá e falo assim: irmãos, por favor, ainda teve líderes que não trouxeram o relatório essa semana. Por favor, a gente precisa dos relatórios. A gente precisa ser na prestação de contas. Gente, eu não sei se vocês recolhem oferta aqui no Javite. Então eu também recolho. E eu fico muito preocupado, porque eles levantam uma oferta e ainda fala para que é, né? Explica para que é. Aí o pessoal oferta. E aí o camarada não entrega o relatório. E se a gente não cobrar, ele não entrega. Aí eu fico perguntando, e o dinheiro? Que não é dele, foi a célula que levantou. E aí eu começo a ficar preocupado com essas coisas, porque pode de repente ser uma tentação. O líder lá está sem. Tem dia que a gente fica sem dinheiro mesmo, né? Fica sem dinheiro mesmo. Aí no outro dia quer comprar um pão. Aí oferta, dá para comprar o pão. Aí, sabe uma coisa, eu vou comprar o pão, aí final de semana eu coloco. Irmãos, esse dinheiro é do Senhor. Aí eu fico preocupado, né? E coloco para eles que nós precisamos, na verdade, de uma libertação dessa questão de prestação de contas. Brasileiro dizem que é complicado, mas nós não somos brasileiros mesmo. Nós somos cidadão do céu, e o cidadão do céu não tem problema com essas coisas, né? Aqui na terra, o nível de honestidade em determinados lugares é um negócio fantástico. Eu li recentemente, me mandaram uma mensagenzinha no WhatsApp de um brasileiro que estava na Suécia.
E ele parece que ele estava no metrô, não me lembro o local certo, mas tinha várias catracas. E tinha uma catraca que não tinha fila nenhuma nela. Todos estavam nas catracas e tinha o cobrador. Mas nessa não tinha cobrador nenhum. Aí ele chegou lá e virou e percebeu que a catraca estava livre. Aí ele perguntou para a pessoa assim, uma pessoa que estava lá: aquela catraca lá não tem ninguém, por quê? Aí ele falou assim: ah, senhor, aquela catraca é livre para, se porventura alguém não tiver nenhum dinheiro e quiser, né, pegar o metrô, aí ele vai naquela catraca. Aí o brasileiro que pensa como brasileiro falou assim: uai, mas como assim? Não acontece de alguém que tem dinheiro querer passar naquela catraca? Aí o sueco virou para ele e falou assim: como assim? A gente não consegue entender esse pensamento. Como assim? Se ele tem dinheiro, por que ele vai passar na catraca livre? Aí quando eu li, eu falei assim: Brasil, mas nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu. A gente não pode esquecer isso. Nós temos que ser modelo, não só para os nossos irmãos, mas para todos. E para concluir, unidade de prioridade. Essa não é a conclusão é outra. Eu não posso mentir. Tripé que gera unidade em qualquer equipe. Tripé, irmão. Primeiro, gastar muito tempo juntos comendo. É o lance do purê, né? Vocês já escutaram a mensagem do Eibe, do purê de batatas. Tem livros, tem DVDs, né? Ele explica claramente como é que funciona. Todo mundo que está na visão conhece esse sermão dele, queridos. E é isso aí: quanto mais juntinhos, mais nos tornamos um só. Num purê tem várias batatas, mas a gente não vê as batatas, porque elas estão bem unidas. Eu estou com um problema lá, final de ano é um tal de multiplicação de célula, e cada multiplicação de célula eles fazem um churrasco, fazem um purê, e o pior, eu tenho que ir, e eu querendo fazer uma dieta, irmão, não posso. Irmãos, é triste, não é fácil não, irmão, manter a unidade, né? Você tem que ir lá para comer, mano. Ontem eu comi um feijão tropeiro, um negócio assim horrível, irmão. Nossa, que maravilha, né? Aquela picanha maravilhosa de 2 dedinhos, que eu não comi, claro, eu tirei a gordura para comer só, né? Acreditem, né? A gente tem que cuidar, né, irmão? Mas a comida é algo que todo mundo... Teve um dia desse aí que eu não preguei, eu não falei de comida. Aí tinha um novo convertido que acabou de se tornar membro. Ele falou: pastor, eu tenho uma reclamação para fazer. O que foi? O senhor não falou em comida hoje. Aí eu levei um susto, né? Ele falou: o senhor não está alegre? Eu falei: não, eu estou alegre, irmão. Porque eles acham que quando a gente fala de comida é porque a gente está alegre. E eles ficam alegres também, ó, vocês sorrindo, né? Porque a gente fala de comida. Então comida é uma coisa boa, irmão. É uma coisa boa. E aproveite para investir nisso. Sabe, lá a gente costuma às vezes trocar panelas, né? Um leva o arroz, o outro leva um purê mesmo, de verdade, o outro leva carne, né? O outro leva a sobremesa e tal. E junta as panelas. Isso traz uma comunhão maravilhosa. A gente só não pode permitir de acontecer o que aconteceu em Corinto, né? Se alguém levar o alface, não deixa ele comer só alface não, né? Eu estou falando da picanha. Deixa ele comer o arrozinho, a farofinha também, que foi feita, né? Em segundo lugar, do tripé, orar juntos, irmão. Na verdade, comer juntos é maravilhoso, mas orar juntos, quem ora junto, mantém-se a unidade. Por isso que casal precisa orar junto, precisa estar orando junto, porque é isso que vai trazer cada vez mais a unidade. E por último, tempo de planejar. Para planejar, irmão, precisa reunir. Vem cá, lá na nossa igreja eles dizem que quando a gente chegar no céu, eles falam que eles já vão chegar no céu dizendo assim: pastor, onde vai ser a reunião? Né? Aí eu vou ter que dizer: não, ainda tem que perguntar ao anjo que cuida dessa área para me dizer qual é a sala. Porque a gente faz muitas reuniões e não tem como fazer um planejamento, estar unido, se não estiver junto, se não estiver reunindo. Então, a unidade, ela não vem por acaso.
existe um alto preço. E não é só a liderança maior que tem que fazer isso. Às vezes o desgaste maior é para a liderança maior, porque a gente mostra o caminho e às vezes a gente não tem a voz pronta para ouvir, para obedecer. Mas o nosso trabalho não vai nunca completar mesmo, né? Eu cheguei a essa conclusão. Por exemplo, se um camarada é um contador, chega um momento que ele fala assim para o cliente dele: está aqui, ó, acabei, a contabilidade do mês está pronta aqui. Se uma pessoa é médico, ele vai fazer uma cirurgia e depois ele chega para a família e diz: ó, foi um sucesso a cirurgia, ele vai estar muito bem daqui para frente. Agora o pastor, quando é que o pastor completa a obra aqui? Só na eternidade. E mesmo assim nós vamos chegar lá, eu acho que Deus vai perguntar: e aí, completou a obra? Nós vamos dizer assim: não. Mas como não? Ué, porque eu acreditei no que estava na sua palavra. E o que estava na sua palavra? Que aquele que começou uma grande obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu descobri que a função não é minha. A gente tem que investir, a gente tem que fazer, porque somos nós que estamos sendo usados para direcionar. Mas é Deus que vai fazer isso em cada vida. E somos nós que somos cooperadores desse Deus, em deixar Ele trabalhar ou não na nossa vida. Somos nós que produzimos o nosso próprio crescimento. Somos nós que temos que nos esforçar para que isso aconteça. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo, e Ele vai completar, queridos. Eu sei que o Senhor que começou a boa obra aqui nessa igreja, Ele há de completar. Você que talvez está começando agora a buscar o Tadel, está frequentando, fique tranquilo. O Deus que começou, Ele vai completar. Você vai chegar lá, você vai conseguir. Eu tenho um irmão lá que é o zelador da nossa igreja. Ele não sabe ler, então ele tem dificuldade de leitura, mas ele é líder de célula. Então toda vez que tem que ler, e é ele que dá o estudo. Ele chega lá, entrega o estudo na mão de alguém e fala assim: como é que é a primeira pergunta aí mesmo? Aí a pessoa lê, aí ele vai falar, vai distribuir para os outros falarem. Pronto, aí qual é a próxima pergunta? Ou seja, sabe, não precisa ser teólogo, não precisa nem saber ler. Ele tem 5 células agora, irmão. Ele já está quase se tornando também um supervisor de área. Ele está coordenando essas células lá em Cidade Pomar. É um camarada fantástico. Ou seja, Deus capacita a todos os que querem, porque Ele tem maior interesse nisso. Amém? Deixa eu orar por vocês. Desculpa aí, Robson, eu passei. Eu estava vigiando, Robson, mas passei. Na final eu fiquei no meio, né? Você primeiro falou um horário, depois falou outro, aí eu fiquei no meio, para equilibrar, né? Brincadeira, foi sem querer mesmo. Eu terminei. Vamos orar? Põe a mão na altura do seu coração. Eu queria que você dissesse para Deus, aí, você e Ele só, você dissesse para Ele: Deus, enquanto depender de mim, eu quero ser um. Enquanto depender de mim, eu quero ter paz com todos. Enquanto depender de mim, o pastor, a pastora poderão contar comigo. Enquanto depender de mim, os meus líderes de rede também podem contar comigo. Porque você dizendo isso para Deus, você está dizendo para Ele: Deus, pode contar comigo, eu quero ser um com você. Vamos orar? Pai, louvado para sempre seja o teu nome. Nós te exaltamos e te bendizemos, porque nessa noite meu coração está muito alegre, ó Deus, por ver o que o Senhor está fazendo na vida do pastor Robson, na vida da pastora Hélida, na vida desta igreja. Meu Deus, muito obrigado pelo que o Senhor já fez.
Mas eu sei, Pai, que isso é só o começo. Eu sei que os teus filhos alcançarão a meta que eles estão perseguindo. Pai, eu sei porque isso agrada ao teu Espírito Santo. E sem o Senhor nós nada podemos fazer. Mas Espírito Santo, que esta igreja entenda e seja a resposta da oração de Jesus. Que eles sejam um só. Mesmo quando vier pensamentos diferentes, mesmo quando vier sentimentos diferentes, mesmo quando alguma coisa diferente brotar no coração, é ao líder maior que você vai procurar. Pai, que o teu Espírito Santo possa nos convencer a todos nós que agradamos o coração do Senhor quando temos um só pensamento, uma só alma, uma só linguagem. Por isso, Pai, faça isso conosco, que todos sejamos um só, apesar de igrejas locais diferentes, mas que nós tenhamos a mesma linguagem, o mesmo amor, o mesmo querer e o mesmo efetuar para a glória do teu nome. Pai, eu abençoo a vida do pastor Robson, da pastora Hélida, de cada líder de rede. Pai, que eles continuem sendo usados poderosamente pelo Senhor para a glória única do teu nome, em nome de Jesus. Você que escutou essa palavra e quer multiplicar ainda mais, sendo um agente multiplicador de comunhão, quiser oração como líder, por gentileza, vem aqui à frente. Sei que Deus está falando no seu coração, eu quero liderar, eu quero ser um agente multiplicador de Deus também, para ganhar muitas pessoas para Deus. Vem aqui à frente. O pastor Honório vai orar especialmente para você, os líderes que estão liderando também suas células, por gentileza, vem à frente. Aqueles que colocaram no coração, esse ano eu vou abrir minha casa, eu vou recuperar a minha célula, vem aqui à frente, em nome de Jesus, meu Javite. Nós temos que aproveitar. Eu quero multiplicar mais ainda. Então é a hora. Põe a mão todo o seu peito. Compartilhe com o Senhor. Peça a Ele, Senhor, eu quero ir mais além. Irmãos, eu não posso ver um apelo. Eu corro para frente, porque eu entendi que se eu quero ser um sucesso no reino de Deus, sou eu que tenho que colar em Deus, né? Então, se você ainda não veio e quer vir, pode vir em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, aqui estão os teus filhos diante do altar do Senhor. Pai, eu sei que o Senhor tem um tremendo interesse em ver cada um deles crescerem. E eles estão aqui na frente em resposta a essa convocação de quem quer crescer, quem quer ser um multiplicador, quem quer ser um agente da comunhão, da unidade, quem quer experimentar multiplicação nas suas células. Pai, eu estendo as minhas mãos sobre essas vidas e te peço que o Senhor estenda as tuas mãos de graça, de poder, de misericórdia, e que o Senhor possa gerar isso no coração de cada um deles, e que eles possam entender que o preço que tem que pagar é muito pequeno comparado ao que o Senhor fez por nós na cruz. E além de fazer na cruz, o Senhor ainda orou pela nossa unidade. Meu Pai, por favor, que o Espírito Santo do Senhor
possa gerar essa fome por vidas, essa sede por crescer espiritualmente, na oração, no jejum, na palavra, na liderança, na comunhão, na unidade. Meu Deus, que eles possam experimentar frutos que permaneçam para sempre, que eles possam experimentar vidas sendo transformadas, vidas sendo libertas, e que os dia a vida de cada um deles, Pai, estejam constantemente em alegria por nascer cada dia uma criança espiritualmente falando. Pai, realiza esta obra nesta igreja, nesses irmãos que aqui estão, no nome de Jesus, no nome de Jesus.